Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais um Day Trade na Vale 5, dia 18/9/2012, utilizando a metodologia Trend Follower Expert, é o resumo das técnicas e os nossos resultados utilizando essa técnica. Acesse www.traderprofissional.com.br e você, para receber uma videoaula de 15 minutos a 20 minutos todo dia no seu e-mail com o link do YouTube, você se cadastra por aqui no site, se cadastra direto no YouTube, tá? Ou pelo Facebook ou pelo Twitter, tá ok? Bom, o pregão hoje ele abriu, só um minutinho, vou colocar o cursor aqui, ok. O pregão abriu acima da média móvel exponencial 8,9. Primeiro nós temos que determinar a tendência do mercado, temos a média exponencial 8,9 que é azul e a média exponencial 21 que é a vermelha, certo? A média exponencial azul vai determinar a tendência do mercado. Então, acima da média exponencial 8,9 a tendência é de alta. Abaixo da média exponencial 8,9 a tendência é de baixa. Tá ok? O preço abriu acima da 8,9. Então, a tendência é de alta. Chegou a dar um sinal de compra aqui que deu stop. Eu fiz essa operação, porém eu utilizei a análise fractal e entrei pelo gráfico de 1 minuto. Então, o ponto de entrada operacional depois de determinar a tendência é na média 21 ou na média 8,9. Fez um sinal clássico do Trade System aqui no rompimento da máxima desse candle, entrada operacional, um centavo abaixo da mínima desse candle é o stop loss da operação. O risco dessa operação aqui está dando 0,24%. Já no gráfico de 1 minuto a gente tem aqui, ó, entrada operacional 1 centavo acima da máxima desse candle e 1 centavo abaixo da mínima é o stop loss. Lembrando que nós estamos entrando no 1 minuto pela média exponencial 8,9, que é a média exponencial 21 do gráfico de 5 minutos, que é a relação científica das médias móveis para você conseguir fazer a análise fractal e conseguir analisar o mercado como fractal utilizando as médias móveis exponenciais. Então a 8,9 do 1 minuto é a 21 dos 5 minutos. Então, o risco aqui está mais ou menos de 0,18%. Foi o que aconteceu aqui, 0,18%. Entrada operacional comprado 38,11%, stop loss 38,04%. Né? Como o meu risco está menos do que o meu manejo de risco, porque eu vou estar perdendo R$ 182, 0,18%. O meu risco máximo por operação no day trade é de 0,3%. Então eu posso estar entrando com mais ações. O meu capital total é 2.600 ações. Em relação a esse preço, dá o meu capital total praticamente. Certo? Então eu posso estar entrando com mais capital, já que o meu risco é menor do que o meu manejo de risco. Então eu posso estar utilizando a alavancagem inteligente. Certo? Então, utilizando a alavancagem inteligente, com 4.000 ações, a gente quase conseguiu R$300, 4.200 ações. Tá aqui, R$294, está próximo do nosso manejo de risco. Está dentro do nosso manejo de risco de R$300. Então, eu não teria alavancado nessa operação. Estou praticamente quase um X alavancado. Se eu ganhar 1% nessa operação, vou estar ganhando quase 2%, porque eu estou alavancado. E o meu risco permanece o mesmo. Tá? Então, esse é o conceito de alavancagem inteligente. Né? No entanto, a gente tomou stop. Né? E depois o preço foi para baixo da média exponencial 377, que é a média móvel exponencial 8,9 dos 5 minutos. 377 no minuto igual a 8,9 dos 5 minutos. Certo? Então, indo para o gráfico de 5 minutos... A gente vê no gráfico de 5 minutos que também deu um sinal grandão, né? Tá dando aí 0,50% de risco. Que é na média 8,9, abaixo do 8,9. Rompimento da mínima desse candle que está próximo da 8,9. Operação vendida, início da operação vendida. E 1 centavo acima da máxima, o start de compra que é o stop da operação vendida. Então, o sinal de 0,50%, utilizando a análise fractal, entrando não pela média 8,9 dos 5 minutos, mas pela 377 do 1 minuto, que os sinais antecipam os sinais do gráfico de 5 minutos, a gente vai conseguir um risco menor. Bom, tá aí. A gente teve um risco grande aqui também, mas menor do que aquele risco de 0,50%. A gente tem aqui 0,45% mais ou menos. Tá? Que é o nosso risco dessa operação. 0,44%. Um pouco menos, deu um sinal grande no 1 minuto também. E como é um sinal maior, como é um risco de 0,44% em relação ao meu ponto de entrada operacional vendida, por que não foi nesse candle amarelo? Porque também fez nova máxima. Entendeu? Fez nova máxima aqui.
Então, eu tenho que ter nova mínima e não pode ter nova máxima para o sinal de venda. A gente já falou sobre isso no curso em DVD. Então, 1 centavo abaixo da mínima desse candle, entrada operacional. Não fez nova máxima, tá vendo? 1 centavo acima da máxima desse candle, que é o start de compra, que é o stop da operação vendida. Certo? O que aconteceu? Se a gente traça o Fibonacci aqui e tira a retração de 61,8, a gente vai ver que está um pouquinho abaixo depois do ponto de entrada operacional. Então, quando chegou nesse fundo aqui, quando o mercado fez esse movimento, eu peguei meu stop que estava aqui, meu start de compra que estava aqui e passei para cá, 1 centavo abaixo da mínima. E eu não coloquei mais centavos abaixo para garantir, para superar os prejuízos das taxas de emolumentos, porque a retração de FIBO está próxima do ponto de entrada operacional. Então eu coloquei 1 centavo abaixo da mínima da entrada operacional, que deu 37,89. Tá? Ah, só um minuto. Falta mais uma coisa aqui também. Eu entrei por 37,90. Coloquei meu start de compra 38,07. 2.600 ações por esse preço que eu entrei, dá praticamente o meu capital total. Só que o meu risco está de R$442, o meu risco tem que ser de R$300, 0,3% sobre todo o meu capital. Então o que eu tenho que fazer? Entrar com menos capital, porque o risco da operação está maior, entendeu? E eu não posso nem pensar em alavancar, tá? Então tem operações que a gente vai ter que entrar com menos capital e outras operações que a gente vai ter que entrar com mais, tá? Como foi o caso da primeira operação que a gente perdeu. Né? A gente perdeu na primeira operação. Então, olha só, eu entrei com 1.700 ações só. Por quê? Porque o risco da operação não permite que eu entre com o capital total. Entendeu? Então, vai ter operações que o risco vai ser, sei lá, gigante. Você não pode pegar todo o seu capital e colocar nela. Tá? Porque você pode quebrar. Então, você tem que estar perdendo uma quantia fixa que estatisticamente vai te dar suporte para recuperar todos os prejuízos que você tiver em períodos ruins na bolsa. É o que está acontecendo hoje. Eu estou perdendo, mas eu continuo perdendo 0,3% aí praticamente. Tem as taxas de emolumentos ali que sobem um pouco o valor, mas sobre o capital bruto, é isso que eu estou perdendo. E é esse manejo de risco fixo que a gente tem que estar correndo atrás. Para que seja um manejo de risco que permita que a gente perca várias vezes, só que pouco dinheiro. E 0,3% no day trade é pouco dinheiro. Na minha opinião, é. Né? Então, o preço voltou e rompeu a retração de 61,8 e a gente zerou o risco da operação. 1 centavo abaixo da mínima, 1 centavo abaixo de 37,90, 37,89, né? E a gente teve um lucrinho aí, entre aspas, porque a gente teve as taxas de emolumentos, corretagem, a gente perdeu aí pelo menos uns 0,6% do capital aí. Tá? Então a gente teve mais um prejuízo pequenininho, mas teve. E a terceira operação, tá? Foi uma terceira operação que, na média, se a gente vai lá nos 5 minutos, a gente vai ver que nos 5 minutos, acima da média 8,9, o preço estava acima da média exponencial 8,9, que é essa média cinza no gráfico de 1 minuto. Esse aqui foi um sinal pequenininho e bom, né? Só que por que eu não entrei? Porque o candle ele está em cima, o corpo do candle está em cima da média exponencial 377. E vocês sabem que eu não gosto de coisa ambígua, né? Então, como o candle estava em cima da 377, o corpo do candle estava em cima da 377, eu não quis entrar, entendeu? Porque foi um pouco ambíguo na minha opinião. Teve aluno que entrou e se deu bem, porque teve um risco pequenininho, né, de 0,8%, ele alavancou 2x e ele ganhou nessa operação, tá? Mas devido a um pouco de... Não está errado ele fazer isso, até mesmo porque o corpo do candle está exatamente em cima da 377, o que quer dizer que denota um pouco de ambiguidade. Por isso que eu não entrei. Mas se a maioria do corpo do candle estivesse abaixo do 377, daí sim seria um motivo para realmente não entrar. Eu não encontrei nenhum tipo de evidência para estar entrando nessa operação aqui, por isso que eu não entrei. Mas teve um aluno que entrou e se deu bem. Não está errado porque, digamos assim, o corpo do candle está exatamente em cima da 377 e a sombra do candle está bem abaixo da 377, certo? Então,
Dá para entrar. Só que eu não quis porque eu considerei no momento que tava um pouco ambíguo e eu não quis entrar. Então eu não entrei e não tem problema, eu fui disciplinado. Não fiz nada de errado. O importante é ter disciplina. Bom, daí aqui fez um sinal na média 8,9, que é a média 21 dos 5 minutos. Lá nos 5 minutos também deu um sinal, só que esse sinal antecipa o sinal dos 5 minutos. Veja que aqui está nos 5 minutos acima da média 21 e da 8,9. E na média 21 aqui deu um sinal grande aí de 0,40%. Bom, nesse sinal aqui muita gente vai falar, foi um sinal porque rompeu a máxima desse candle, mas fez nova mínima também. E depois de ter feito nova máxima e nova mínima, eu teria que considerar o rompimento da máxima desse candle, sem fazer nova mínima no candle que rompeu. Isso não aconteceu. Por isso que eu entrei aqui também, ó, fez um rompimento da máxima, mas fez nova mínima. Mas no rompimento desse candle, daí sim eu entrei. 1 centavo acima da máxima entrada operacional comprada, 1 centavo abaixo da mínima, stop loss da operação comprada. 38,16 a compra, 38,02 o stop. Tá? Em relação a esse ponto de entrada, em relação ao capital total de 2.600 ações, eu vou estar perdendo um risco. Vou estar assumindo um risco de R$ 364,00, 0,36%, que está um pouco acima do meu manejo de risco. Então tem que entrar com menos ações. 2.400 ações. Também não dá. 2.000 ações. 2.200 ações. 2.100 ações. Então, com 2.100 ações eu posso estar entrando na operação sem alavancar. Por quê? Porque o risco da operação está grande. Está acima do meu manejo de risco fixo de 0,3%. Então não posso estar alavancando, certo? Muito bem. Depois disso, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que seguir a operação. Quando fez esse ponto aqui operacional, esse movimento de alta, a gente traçando um FIBO aqui, a gente vai ver que a retração de 61,8 está um pouco acima aqui da entrada operacional. Então, aqui eu já coloquei o meu stop que estava aqui embaixo, coloquei aqui 1 centavo acima daqui. Aqui é um fundo confirmado, porém não tem sentido. Eu até cheguei a colocar meu stop aqui, porém quando fez esse topo, a retração de 61,8 ficou acima desse fundo confirmado. Então eu coloquei a proteção de lucro aqui e zerei o risco da operação. Então, depois disso, o que aconteceu? A gente não teve pivôs, aqui não foi um pivô, certo? Aqui quase foi um pivô, mas fez novo fundo, a gente não pode considerar como pivô. E aqui fez um pivô. Daí o que acontece, como fez um pivô aqui, ó, aqui é um fundo confirmado. Então a mínima disso aqui é 38,30, 38,29, eu coloquei meu stop loss aqui, minha proteção de lucro aqui, 38,29. E eu saí da operação 38,29. 38,29, tá? Bom, essas foram as 3 operações do dia. Essa aqui eu ganhei. Aí você vai falar, então você teve lucro. Não, tive não. Tive um pequeno prejuízo, pequenininho, certo? Eu teria tido um lucro grande se eu tivesse entrado nessa operação aqui. Um lucro razoável também, né? Por exemplo, se eu tivesse entrado por aqui, o meu risco seria pequenininho, eu teria alavancado 3x e teria saído aqui com 0,74% de lucro, só que eu estaria alavancado, não teria ganhado muito dinheiro. Porém, eu não entrei por causa dessa ambiguidade. Não fiz errado, fui disciplinado. Mas teve um aluno meu que ganhou isso. Parabéns, e não fez errado, porque de fato, na hora eu decidi, eu vi a ambiguidade nisso. Mas reanalisando de novo, como o corpo do candle está exatamente em cima da média 377, eu poderia reconsiderar, considerando que a sombra do candle, a maioria da sombra do candle está abaixo da 377, o que indica pressão de compra. Só que no momento é tão rápido que questões como essas podem acontecer de gerar ambiguidade. Eu prefiro não operar nesses casos, e foi o que eu decidi. E não tem problema, ontem eu ganhei muito dinheiro, hoje eu perdi pouquíssimo dinheiro e isso é o que importa, tá? Fiz o cálculo aqui de taxas e emolumentos, corretagem e tal, acabou que eu perdi 0,22%,
tá? Para quem ganhou ontem 1,85, isso não é nada. Então, pessoal, veja, 3 operações, as 3 operações eu perdi pouco dinheiro. Isso é muito importante. Agora vamos estar falando sobre uma das crenças de George Soros e Warren Buffett aplicado à operação de hoje, que eu apliquei na operação de hoje. George Soros e Warren Buffett acreditam que a sua prioridade principal é a preservação do seu capital. Então, o que eu fiz nessas operações de hoje? A primeira operação, né? A primeira operação estava com menos risco pequenininho. Então, um risco pequenininho para estar ganhando na tendência, tá? Então, como o meu risco estava bem menor, eu alavanquei, né? E aí, na segunda e na terceira operação, eu estava com riscos maiores. Imagina se eu tivesse alavancado a mesma coisa que eu alavanquei aqui, 2x, 1x, aqui nessa operação. Certo? Se eu tomasse stop nessa operação, por exemplo, eu teria um prejuízo enorme. Eu poderia ter perdido tudo que eu ganhei ontem. Então, pessoal, amadores acreditam que para ganhar dinheiro no mercado financeiro precisam assumir riscos gigantes, riscos enormes. E isso é uma grande ilusão. Na realidade, no mercado financeiro, ele é tão perigoso que você precisa garantir que os seus riscos vão ser os menores possíveis. Por isso que o meu Trade System permite que você minimize os riscos, porque você consegue, pela análise fractal, que eu coloco em resumo aqui, né? Mas tem muito mais conhecimentos e informações sobre análise fractal no curso Trader Profissional Avançado e sobre alavancagem inteligente e principalmente manejo de risco. Então tem que saber fazer o manejo de risco e saber a hora de alavancar. Não é toda hora que é para alavancar. Tá? Então o importante é você estar perdendo fixamente, no máximo, um risco que é pouco e que você pode perder várias vezes, porque quando você ganhar uma ou duas operações você vai recuperar tudo. Então se eu perco 0,3%, 7 vezes, mas eu entro 2 operações que eu acerto e eu estou alavancado 1x e eu ganho 1%, eu vou estar ganhando 2% nessas 2 últimas operações, daria 4%. Então eu recuperaria todo o prejuízo que eu tive com as 7 operações que eu perdi fixamente 0,3%. Entendeu? Embora eu alavanquei em algumas delas, eu alavanquei quando podia, quando a análise fractal me permitiu me arriscar pouquinho. Então tem que ficar alerta com isso. Tem aluno meu que vê que o método é bom e o cara começa a super alavancar e o cara quebra. A culpa é minha? É do meu Trade System? Não. Eu avisei no DVD que tem hora certa para alavancar, tem que fazer o manejo de risco, tem que estudar, tem que treinar, tem que testar, mas a ganância de querer ganhar dinheiro rápido faz o cara ser indisciplinado e super alavanca. Eu tenho experiência demais com alavancagem e eu perdi dinheiro com isso no começo. Então vocês têm que aprender com o meu erro. Certo? Então esse é o recado aí sobre preservação do capital. Tem a hora certa de alavancar e vai ter momentos que você vai ter que entrar com menos capital, como eu entrei nas 2 últimas operações. Porque se eu entrasse com mais capital aqui nas 2 últimas operações, se eu alavancasse, eu estaria no prejuízo. Eu poderia estar no prejuízo. Tá? Nessa última operação eu ganhei. Né? Beleza. Se você tivesse alavancado aqui, Leandro, sei lá, 2x, 3x, você teria ganho uma fortuna. E se eu tomasse stop? E se amanhã eu tomasse mais 3 stop? E se depois de amanhã eu tomasse mais 3 stop? Daí não adianta, depois desses 3 dias consecutivos tomando stops bem alavancado, tendo prejuízos gigantes, eu ganhar 2 operações e daí mesmo ganhando alavancado eu não vou conseguir recuperar os prejuízos. Daí o cara começa a ter problemas emocionais, começa a ficar com medo de operar e daí ele começa a perder dinheiro constantemente na bolsa. Porque ele não entende que o manejo de risco é o que vai garantir a sobrevivência dele no mercado e se arriscar pouco para ganhar muito. Entendeu? Tem que se arriscar pouquíssimo para ganhar muito dinheiro. O que muitos professores fazem é fazer o manejo de risco de 3-1, 5-1, né? Por exemplo, eu vou calcular um risco aqui com Fibonacci, então em relação a esse risco aqui, vai dar 0,1% o risco dessa operação, vamos supor, mas o alvo que está dando aqui é 10%. Então, dá para entrar, é 10-1 o negócio, ou é 5-1 o negócio, é 5 vezes o meu risco, o alvo. Isso é uma grande ilusão, porque você tem que ter um manejo de risco fixo, um manejo de risco que seja uma quantia que você fixamente vai perder independente do alvo, porque na bolsa é muito provável que você erre mais vezes do que acerte. E se você assume riscos de 1% para operações de 10-1, por exemplo, alvos que você calculou por um método, uma fórmula mágica lá que te deram,
que o alvo vai ser 10%, vai ser 10 vezes o risco da sua operação. Daí você se arrisca 1% por operação. Mas quem disse que você não pode perder 7 vezes, 8 vezes seguidas e perder 7, 8% do capital em um único dia? Então, isso para fazer swing trade também, principalmente, porque os riscos no swing trade são de 1%, 0,7%, 1%, 1,5% o risco no swing trade. Então, não quer dizer que o alvo é 10, então eu vou me arriscar porque o alvo é 10 vezes o meu risco. Isso é uma grande ilusão. Você tem que ter um risco fixo pequeno para todas as operações independente do alvo, porque nada é garantido que o preço vai chegar lá no alvo. Então não compensa se arriscar assim. Eu tenho experiência com isso, com esse manejo de risco de 3-1, 5-1, isso não funciona comigo, não funcionou no longo prazo. Pode até funcionar no curto prazo, mas no longo prazo você vai se quebrar. Então o manejo de risco fixo que eu ensino, um risco fixo por operação, não interessa o alvo. Eu vou operar a tendência. E não, o meu manejo de risco é tendência para 1, ou seja, um risco pequenininho fixo de 0,3% no day trade e vou ficar até o final da tendência. Tá? Isso é o que funcionou comigo. Né? Lembrando que o day trade, esse método para day trade, você não pode usar para swing trade no 15 minutos, 60 minutos, porque é diferente. Tem um manejo de risco diferente, você vai operar com mais ativos, tem uma frequência de operações diferente. Né, tem várias análises muito perigosas que se você deixar de fazer pode te quebrar. Então eu ensino isso tudo no DVD. Então esse método é para day trade. E aqui, quando dá 1%, eu caio fora da operação. No swing trade, position, eu desenvolvi um método que maximiza o lucro até o final da tendência. Eu não saio exatamente no fim, lá no topo ou lá no fundo da tendência de baixa ou no topo da tendência de alta. Mas eu consigo sair, né, num lugar excelente. Quase no topo, se for uma tendência de alta, por exemplo. No DVD tem o caso da operação da Gol, que eu fiz isso. Então é diferente de swing trade, position, é diferente de day trade, principalmente a saída operacional e o manejo de risco. Então tomar cuidado para vocês não começarem a usar isso para swing trade, porque é diferente, tá? No Reversion Profit, eu vou falar rápido, que o nosso tempo tá curto aqui. Teve esta operação aqui, que eu saí no break-even, entrei na média 8,9 e saí no break-even. Aqui quase deu um sinal e aqui deu outro sinal, certo? E aqui fez um topo confirmado. No rompimento desse topo confirmado eu saí. Não fez divergência, mesmo estando abaixo da wall line inferior, que seria o ponto de saída operacional. Se desse divergência com a profit line, mas não deu. Então saí no topo confirmado do pivô de baixo. Bom, pessoal, obrigado aí pela audiência. Espero que tenham gostado da aula. Obrigado.